Olá, estamos em mais um Visão RS. Hoje recebendo o Marcelo Crivella, ele que foi 2 vezes senador do Rio de Janeiro, prefeito da cidade do Rio de Janeiro e agora deputado federal. Seja bem-vindo, deputado. Muito obrigado, Arthur. Prazer enorme falar com o povo do Rio Grande do Sul. Para eu começar lhe perguntando como é que é ser prefeito do Rio de Janeiro, a cidade turística mais visitada no Brasil. É um desafio muito grande. Nós temos uma beleza natural extraordinária, uma população de mais de milhões de pessoas, que também são pessoas fantásticas, mas ainda sofremos pela perda da capital. Muitos órgãos do governo foram embora, muitas famílias também deixaram o Rio de Janeiro, e pronto, nós tivemos aí uma vinda de pessoas que vieram construir, por exemplo, os aeroportos, a ponte de Niterói, os grandes empreendimentos do Rio, e que acabaram indo morar em comunidades carentes. Essas comunidades carentes hoje servem, eu diria aos senhores, de esconderijo para facções e também ao narcotráfico. Então, isso causa no Rio de Janeiro uma dificuldade enorme, tanto para o governador quanto para o prefeito. Pois é, Rio de Janeiro que tem tantos pontos turísticos, é a cidade maravilhosa, isso encanta. E a gente pode ver agora que o Rio Grande do Sul, depois dessa catástrofe, que o senhor bem sabe como aconteceu por aqui, com certeza vive diversos momentos, porque o Rio de Janeiro também já sofreu com catástrofes, né? Sem sombra de dúvida, quando eu era criança, morava ali na Praça do Jockey Club, na Gávea, eu perdi um colega que morreu soterrado na lama e no lixo. Eu me lembro do meu pai, da minha mãe, preparando panelões de comida enorme e levando, junto com meus vizinhos, para uma escola chamada André Maurois, uma escola municipal, onde foi colocado as pessoas que sofreram com o desabamento ali do Morro da Oncinha. Agora, uma coisa muito importante que foi feita na década de 60 do século passado, pelo governador Carlos Lacerda, Arthur, foi uma fundação chamada GeoRio. Essa fundação, que já tem 60 anos de existência, é um acervo de projetos realizados tanto preventivamente como reparativamente nas encostas do Rio de Janeiro. De tal maneira que as tragédias que eu vivenciei quando era criança, não vivenciei quando era prefeito. Tiveram, sim, alguns deslocamentos de terra, mas nenhuma morte, porque já por 60 anos a Fundação GeoRio monitora as nossas encostas. Nós temos milhares de muros de arrimo, milhares de tirantes cravados na rocha, milhares de cortinas. Eu não estou exagerando, não. E, e nós temos, por exemplo, convênios com empresas americanas que têm satélites no espaço que nos dão informações de movimento do solo, das nossas florestas, sobretudo em áreas que estão habitadas. Quando a previsão de chuva ela vamos dizer assim, forte, nós temos sirenes em todas as comunidades onde existe algum risco, ainda que pequeno, e as pessoas que moram lá já têm o local aonde vão ficar durante a tempestade, ou são nas igrejas, ou em galpões que são cedidos à prefeitura, ou em órgãos da prefeitura ou do estado, elas saem de casa e vão para lá. De tal maneira que eu acredito que a gente deveria ter uma fundação GeoRio, quer dizer, uma sucessão de geólogos, engenheiros, topógrafos, em âmbito federal. Essa era parte de uma indicação que o meu partido fez para uma medida provisória do governo federal. É a gente ter em âmbito federal aquilo que nós temos há 60 anos no Rio de Janeiro e que tem evitado mortes nesse desabamento. Temos desabamentos, Pois ainda é, menores, mas ainda temos, sim. mas sem mortes. Isso mesmo que eu ia lhe perguntar, deputado Marcelo Crivella, pois como que o Rio de Janeiro pode também, através da política, ajudar o Rio Grande do Sul? Olha, nós no Rio de Janeiro somos muito sensíveis a isso. Quando o senhor for visitar a nossa cidade, por favor, olhe para os morros.
do Cristo Redentor, do Pão de Açúcar, de qualquer localidade que o senhor for. Se o senhor for na beira da praia, do Leblon para São Conrado, que é a Avenida Niemeyer, o senhor vai ver, talvez, a avenida no mundo com mais obras de contenção de encostas que existe. Essa experiência extraordinária que o Rio de Janeiro tem é algo que nós precisamos levar para o Rio Grande do Sul. Nas encostas de todos os municípios onde existe habitação e risco de desabamento com fortes chuvas, como aconteceram agora. Eu acho que a Fundação, com 60 anos de projetos, os que deram certo, os que não deram certo, ela tem, com certeza, um acervo extraordinário, uma experiência fantástica para ajudar o Rio Grande do Sul nesses momentos agora de superação e de início de prevenção, porque nós podemos ter no futuro tempestades do mesmo volume ou até maior. E aí sim, aí nós teremos, vamos dizer assim, que lamentar profundamente, porque vai mostrar que não aprendemos a lição. Então, são obras simples, são cravatirantes na rocha, são muros de arrimo, cortinas, essas coisas não são, não é perfurar um poço de petróleo no pré-sal, abaixo de a 13 quilômetros de profundidade, são coisas simples, já praticadas no mundo inteiro e aqui no Rio de Janeiro com imenso sucesso, que a gente pode repetir aí. Com certeza, são bons exemplos que fazem da reconstrução e construção de um Estado, né, deputado? E em meio a tudo isso, essa tua sugestão, ela se dá também diretamente ao presidente da República, né? Nada mais que isso. Mas e como é que o senhor vê o trabalho dele e a atuação dele nesse momento aqui no Sul? Olha, eu acho muito tímido. Acho que o presidente está tendo um trabalho, eu diria, mais político, de visitas e coisas do tipo. Me perdoe aqui, deixa eu só ligar o meu celular na tomada, porque eu verifiquei agora que está dando pouca carga. Desculpe. Mas o que é fundamental, eu faço esse apelo ao presidente, já tenho feito em várias emissoras, é que ele veja a indicação do Republicanos, que tem aí um secretário no governo do Rio Grande do Sul, que é o nosso deputado federal, Carlos Gomes. Nós mandamos para o presidente, 2 dias, 3 dias depois da enchente, uma indicação para que ele emitisse uma medida provisória. Essa medida provisória é para que o presidente disponibilizasse até 5% das reservas internacionais que nós temos. Hoje, o Brasil possui 400 bilhões de dólares depositados em bancos da Europa, Estados Unidos, com juros muito baixos, e 5% dariam 20 bilhões de dólares. O dólar hoje foi para 5,40, 5,43. Né? Poxa, 20 bilhões de dólares seriam 100 bilhões de reais. E aí, nesse momento, imediatamente, os órgãos que estão atuando no Rio Grande do Sul poderiam já fazer suas licitações, poderiam empenhar. Por quê? Porque já tem garantia de que aquele recurso poderá ser usado. Ele não precisa tirar 20 bilhões dos bancos na mesma hora. Ele deixa aqueles recursos para lastrear as suas obras. Nós temos que reconstruir estradas, reconstruir pontes. Eu estimo que nós vamos precisar fazer mais de 100 mil residências no Rio Grande do Sul. Nós temos que retomar atividades na agricultura e na indústria, nós temos que garantir emprego. Nós precisamos fazer subsídios, nós precisamos fazer financiamentos com juros baixos, nós precisamos desassorear nossas lagoas, precisamos criar canais nos braços do rio para que eles não sofram mais enchentes, como é feito no mundo. É um trabalho que vai precisar, eu digo ao senhor, o meu sonho seria o presidente dividir em 4 quadrantes, não é? Em 4 quadrantes. As áreas da bacia que foram devastadas. Uma delas ele daria às Forças Armadas, as outras 3 fariam uma licitação com as maiores empresas do Brasil. Levava para lá os equipamentos e vamos reconstruir e também trabalhar preventivamente, fazendo todas as contenções de encostas necessárias, reconstruindo estradas e pontes e fazendo a canalização, os diques, o represamento e desassoreando as grandes lagoas, onde as plantações de arroz ao longo de muito tempo e que alimentaram o Brasil, acabaram tirando a capacidade de volume de água
dessas nossas grandes lagoas do Rio Grande. Quer dizer, isso vai gerar muito emprego. Isso vai aquecer a economia. É um investimento fantástico. E vamos tirar uma grande lição. Na indicação que nós tínhamos para a emissão dessa medida provisória, nós dissemos também que o governo devia criar um órgão federal na administração direta ou indireta, à semelhança da Fundação GeoRio, lá da cidade do Rio de Janeiro, que há 60 anos mudou o panorama da cidade. E também pedimos ao presidente que nessas licitações específicas do Rio Grande do Sul não pudesse haver recursos jurídicos. Quem ganhar, ganhou. A empresa que ganhar, ganhou. E a que ficou em segundo lugar, terceiro lugar, para evitar aquela coisa do perdedor ir para a justiça e recorrer. Acabar atrasando mais o trabalho, né? Aí não dá. Nesse momento não dá. Então, recursos, ou seja, vamos ter contabilmente condições de fazer empenhos, fazer licitações, repito, construções das nossas estradas, reconstruções das nossas pontes, as casas, muitas casas foram destruídas, vamos construir 100 mil casas, eu imagino cada casa dessa em torno aí de 100 mil, 150 mil reais, portanto estou falando de 15 bilhões de reais de investimento do governo, e isso, eu diria ao senhor, vai trazer uma força para a economia do Rio Grande do Sul e vamos transformar o limão na limonada. Olha, deputado, um dos meus medos, e acredito que da maioria dos gaúchos, e inclusive de vários prefeitos já registrados também por eles, é o tamanho da burocracia para se fazer alguma coisa. Tem solução? É isso, quer dizer, à medida que o governo tem garantia, dizendo assim, olha, nós disponibilizamos, estão nos bancos, e na lei, fizemos uma medida provisória, e eu garanto que o Congresso Nacional vai aprovar essa medida provisória, isso não é pedalada, isso não vai dar nenhum processo de cassação de mandato, ou CPI, nada disso. É recurso dos 100% que nós estamos lá, disponibilizando 5%. Nesse momento que esses recursos estão disponibilizados, nós já temos condições de fazer as licitações. O que nós vamos fazer nesses 4 quadrantes? E ali, tanto a reconstrução das indústrias, da agricultura, das estradas, a parte toda das pontes, a canalização dos rios, o desassoreamento das lagoas, a contenção das encostas, a construção das habitações, tudo isso já pode ser licitado. Já pode ser licitado porque nós já temos a garantia dos recursos. E, claro, um órgão federal para que a gente possa começar a estudar as encostas e as bacias que correm risco de inundação no Brasil, como é a GeoRio. Pronto, nesse momento, nós vamos ter um monte de empresas no Brasil inteiro que vão estar indo para o estado do Rio Grande do Sul, levando suas máquinas, levando seu pessoal para fazer e começar as obras. Quer dizer, o Rio Grande do Sul vai passar a ser, eu diria, como se os americanos fizeram um New Deal, não é? Os americanos no New Deal construíram a infraestrutura da grande nação que são hoje. Construíram 200 mil prédios públicos, 180 mil pontes, 30 e tantos hidrelétricas, na época do Franklin Delano Roosevelt. Os Estados Unidos passou a ser uma grandeza, né? E eles não tinham os recursos que nós temos. Fizeram isso deficitariamente, emitindo dólar. Nós não vamos fazer isso. Você vê, Arthur, desculpa tomar muito do seu tempo, mas não, quais são as opções Arthur, quais são as opções que nós temos agora? Nós poderíamos emitir títulos da dívida pública, mas vamos ter que pagar 10,5% de juros. Nós vamos poder, de repente, tirar do orçamento, que é o que o governo está fazendo, mas o orçamento que nós votamos ano passado no Congresso, ele já está todo dividido pelos estados todos, com 1.000 projetos. De tal maneira que você tira de um lado, pronto, vai faltar, vai parar a obra em tudo quanto é canto para fazer aquela lá. Vai vestir um santo para pelar o outro. Nós vamos ter excesso de arrecadação, vamos usar os superávites. Não vai ter excesso de arrecadação. Nós estamos com a economia do Rio Grande do Sul penalizada. Não, a economia do Rio Grande do Sul está, eu diria assim, a ponto de um colapso. Eu acho que o empresário vai ter que ser muito agora, ele vai ser ainda mais empreendedor para poder se ajustar em tudo isso. Porque eu preciso colocar aqui que todo aquele dinheiro prometido pelo governo, ele ainda não veio, né? Existem projetos, mas o dinheiro não chegou no final. E outra coisa, eu acho que é muito pouco dinheiro.
É muito pouco, nós precisamos de 100 bi. Agora, eu pergunto ao senhor, a outra hipótese seria nós irmos à Casa da Moeda, que fica lá no meu estado, e mandar rodar. Vamos produzir aí 100 bilhões, vai ser uma discussão enorme, isso aí vai ser uma emissão de recursos inflacionário. Ora, então se nós temos 400 bilhões lá fora, por que não disponibilizar 20, não é 400, não é 200, não é 300, não é 100, não é 50, não é 40, é 20. 5% dessas reservas. Você vai ouvir gente dizendo o seguinte: o deputado, não podemos fazer isso. Nós não podemos, porque esses recursos que estão lá fora, deputado, eles garantem o investimento. As pessoas que vêm da Ásia, da Europa, da América, eles dizem assim: eu vou lá investir no Brasil, mas eu quero saber se todo o dinheiro que eu ganhar em real, quando eu quiser transformar em dólar, eles têm esse dólar? Temos, nós temos saldo na balança comercial, todo mês a gente exporta mais do que importa, e temos reservas de 400 bilhões de dólares, de tal maneira que vocês podem vir investir sem problemas. Mas peraí, eu estou falando de 20 bi, meu Deus do céu. De Se dólares, quiser, né? faz uma licitação de dólares. Eu estou falando, se quiser, faz uma licitação internacional. Podem vir empresas estrangeiras que queiram trabalhar aqui. Por exemplo, tem empresas extraordinárias na Holanda. A Holanda, você vai lá, quantas cidades tem Dam no final? Amsterdam, Rotterdam. O que é Dam? Dam é contenção, é barragem. Eles estão abaixo do nível do mar. Lá não é questão de chuva, não é uma questão assim, pode chover e nós vamos ter problema. Lá é o seguinte, aqui nós vamos ter problema. Com certeza a maré sempre enche e com o aquecimento global está derretendo as calotas polares, o mar está invadindo a gente aqui. Então o que nós vamos fazer? Ah, meu amigo, vamos criar canais. Quando o mar entrar aqui, ele vai se espalhar em milhares de canais e nós vamos usar esses canais para serem nossas vias de transportes. Nós vamos fazer diques. E na hora que esses canais não tiver água, não tem problema, eles vão ficar vazios. Mas quando chegar ao mar, o mar vai ser todo espalhado. E assim Mas o nosso país não vai ter esse problema. a ideia, deputado, ela é maravilhosa, mas a gente entende que isso demanda dessa desburocratização, demanda de muito trabalho e demanda principalmente de tempo. E agora o povo aqui no Sul corre contra o tempo porque tem medo que outra enchente possa vir e assolar o estado. Ah, meu Deus do céu. E nós aqui fazendo apelo ao presidente da República, eu uso aqui, mais uma vez, um meio de comunicação importante do Rio Grande do Sul, que é o podcast da Visão, Arthur, para fazer esse apelo. Presidente, está aí a indicação de 44 deputados federais que assinaram por unanimidade, enviado pelo presidente da Câmara. É um partido político dos maiores. E os senadores, inclusive o general, que é republicano, e aí do estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos afiançando, presidente. O senhor não vai sofrer processo de impeachment, não vão dizer que é pedalada. O senhor está aceitando a sugestão do Congresso Nacional. Faça a medida provisória e nós vamos pedir urgência e vamos aprová-las com prioridade sobre todas as demais. E claro que ela já vai ter efetividade no primeiro dia, porque ela é uma medida provisória, ela tem a emergência necessária para a gente enfrentar os problemas que estamos vivendo no Rio Grande do Sul. É isso, quer dizer, por que a gente não faz? Eu pergunto, qual é o problema da gente fazer até 5%? Não, Crivella, você está estimando em 100 bi, mas pode ser menos. Não tem problema, eu disse até 100 bi. Portanto, vamos fazer as licitações, vamos ver os preços, vamos reconstruir nossas estradas, vamos reconstruir nossas pontes, vamos construir 150 mil moradias. Precisamos construir 150. Tem um monte de gente morando na beira do rio que não pode mais ficar. Os rios transbordam, as pessoas vão morrer. Então, nós já sabemos disso. Nós temos que canalizar, criar lagoas, diques, desassorear, nós temos que fazer contenção nas encostas, cravar tirantes, fazer muros de arrimo, cortinas. Nós precisamos fazer isso. E sabemos fazer isso. E o que a gente precisa para isso? Só mão de obra e máquinas. Areia, cimento, pedra. Eu pergunto ao senhor, de que é feito o cimento? O cimento é uma farofa de calcário e argila com um pouquinho de gesso para dar a pega. Eu pergunto, falta calcário e argila no nosso país? Nós vivemos num deserto que só tem areia? Falta gesso? É a coisa que a gente mais tem. Nós vamos precisar de aço. Meu Deus do céu, nós somos o maior exportador de minério de ferro, tanto de Carajás como de Minas Gerais.
Nós temos pedreiro, carpinteiro, servente, eletricista, bombeiro, todo mundo querendo trabalhar. O que está faltando? Ah, falta madeira, porque nós vamos precisar fazer formas, escoramentos. Madeira? Falta madeira no Brasil? Não, nós falta alumínio. Alumínio no Brasil, o país maior exportador de alumínio do mundo, um dos maiores. O que falta para a gente fazer isso? Faltam retroescavadeiras, faltam pás carregadeiras, faltam caminhões, fora de estrada. Não, nós temos tudo isso e temos grandes empresas extraordinárias, que inclusive fazem obras como aeroportos e hidrelétricas no exterior. Então, é só o presidente emitir essa medida provisória e fazer todo o trabalho que tem que ser feito, e nós vamos fazer desse limão, de limonada, o Rio Grande do Sul muito mais forte. Esse trabalho, faça uma conta comigo. Vamos dizer que a gente gasta os 100 bilhões. O que é uma obra? Uma obra é 50% de material e 50% de salário. Às vezes 60% de material e 40% de mão de obra. Vamos considerar a pior hipótese, 40% de mão de obra. Ora, se nós vamos gastar 100 bi, estamos falando de 40 bi de mão de obra. Meu Deus do céu! Nós não estamos precisando de emprego nos Estados Unidos, no Rio Grande do Sul. Nós não temos que mover, trazer condições dessas famílias todas trabalharem e reconstruírem, e comprarem suas roupas, etc. E tal. Eu sonho com isso. Eu e meu partido sonhamos com isso. Pedimos ao presidente que tenha fé em Deus e a gente possa realizar esse sonho. Deputado, muito importante, nós torcemos muito que isso aconteça, que a presidência da República olhe com carinho para mais uma hipótese, né, mais uma possível solução para o nosso Estado. E eu queria finalizar a nossa entrevista que o senhor deixasse uma mensagem para aquele cidadão, aquela pessoa, aquele gaúcho ou aquela pessoa que mora aqui no Rio Grande do Sul, que perdeu tudo, que não tem mais celular, que tem que recomeçar a sua empresa, o seu trabalho, uma forma de alento para esse cidadão. Olha, eu quero dizer a vocês o seguinte, vocês vão sair muito mais fortes. Eles vão superar tudo. O Rio Grande do Sul é invencível. Não há nenhuma tragédia que possa tirar a força que existe nesse Estado, que aonde nós, brasileiros, todos nós brasileiros, colocamos sempre o nosso maior exército. Porque a nossa hipótese de guerra era contra a Argentina, o Uruguai ou o Paraguai nos invadiu em 1865 durante 5 anos, e juntos contra nós. Portanto, o Rio Grande do Sul, que criou os gaúchos, criaram o Centro-Oeste. Se o Brasil é hoje a fazenda do mundo, o maior produtor de soja, de tantas outras coisas, são os gaúchos. São os gaúchos que estão lá no Centro-Oeste. De tal maneira que nós, brasileiros, torcemos para que o governo possa simplesmente dar condições ao povo gaúcho de se reerguer mais lindo, mais forte, dar um exemplo ao Brasil de que, unidos, nós vamos vencer qualquer desafio. Beleza, muito obrigado. Deputado federal Marcelo Crivella, direto de Brasília, ele que representa o Rio de Janeiro. Muito obrigado por participar do Visão RS. Muito obrigado pela oportunidade. Viva os gaúchos, viva o Rio Grande do Sul e vamos para a vitória. Esse foi o deputado federal Marcelo Crivella aqui no Visão RS. Logo mais, voltamos com mais um episódio aqui na Jovem Pan Porto Alegre.